Igreja do Senhor Jesus Cristo, vez por outra, tem sido alvo de arrazoados e de decisões particulares de grupos que, tendo poder de persuasão e sendo formadores de opinião, influenciam o todo da igreja, nem sempre positivamente. Dois desses grupos, ambos iniciados há mais de 300 anos, talvez, e é provável, tenham tido e tenham lá intenções razoáveis e até boas. É provável também que, a esta altura, aqueles que formularam as teorias as modificassem, ou até desistissem delas, exceto por um ou outro ponto digno de registro. Estamos nos referindo ao arminianismo e ao calvinismo. Não há como concordar em sã consciência com qualquer deles. Aliás, não há como concordar com o que homens decidem. O remido consciente atenta tão somente para o que está realmente escrito na soberana palavra de Deus, sem atender a qualquer espécie de tendência. O professor holandês Arminius, vivendo em plena época da reforma que, saliente-se, prestou um excelente serviço à igreja, entendeu de formular 5 pontos doutrinários que considerou de embasamento bíblico. No primeiro deles, Arminius definiu: o homem pode escolher entre ser salvo ou não. Isso é o que qualquer ser humano conclui a partir das palavras do Senhor quando ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. A maioria dos seres humanos realmente não haveria de escolher permanecer perdida. Contudo, ao rejeitar a oferta de perdão do Senhor Deus e não sendo perdoada, não tem como sair de debaixo da ira do Altíssimo. Aqui, Arminius acertou. Um Deus sério traria uma proposta séria para as suas criaturas. E foi e é o que aconteceu e acontece. Com os que jamais ouviram as boas novas da graça, Deus saberá tratar com equidade. No segundo ponto, temos o primeiro erro de Arminius, pois ele escreveu: Deus elegeu aqueles que já sabia que futuramente aceitariam o Evangelho. Em sendo isso verdade, haveria mesmo assim uma eleição para a salvação, como defende o calvinismo. Só que Deus só elegeria aqueles que ele visse como invocando o nome do Salvador. Tanto faz 6 como meia dúzia. Se houvesse alguma espécie de eleição para a salvação, ou se houvesse alguma predestinação fatalista, ela seria má da mesma forma. A saída de Arminius não minimizaria em nada a feiura de uma predestinação fatalista, se ela existisse. O apóstolo Paulo foi usado pelo Santo Espírito para afirmar que Deus quer que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Os arranjos hermenêuticos que a turma de Calvino arranjou e outros que o próprio Arminius inventou para insinuar que de alguma forma Deus predestinou alguém para a salvação eterna, não passam pela clareza encontrada no texto bíblico. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Insinuar que todos aqui não significa todos é tentar provar ter a roda 4 quinas. Coisa de louco. O terceiro ponto apresentado por Arminius diz que Cristo morreu para salvar todos os homens em potencial. E isso está correto, pois está na mesma linha da afirmação paulina citada anteriormente, ou seja, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Entretanto, não havendo disposição em todos os homens
para admitirem sua necessidade de serem salvos completamente, isto é, sem poderem se ajudar em nada, salvação 100% da parte do Senhor Jesus, muitos têm preferido continuar lutando, impulsionados pelo orgulho de não dependerem exclusivamente de um Salvador e pela vaidade de terem feito alguma coisa ou de poderem fazer alguma coisa. Assim, o Senhor Jesus, ao instituir a ceia, disse: porque isto, o cálice, é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Não aparece no texto o termo todos, panta, mas sim muitos, poloi, já que só os muitos que nele têm confiado e invocado como Salvador receberam o dom da vida eterna. Havia suficiência no sangue do Senhor Jesus para a salvação de todos os homens, mas nunca houve disposição em todos para nele confiarem. Por isso, só muitos foram por ele alcançados e abençoados. O quarto ponto do arminianismo diz: o Espírito Santo não poderia salvar se a pessoa não quisesse. Não é o Espírito Santo quem salva. Não foi o Santo Espírito quem esteve crucificado e quem derramou sangue. Quem salva é Jesus. É Ele quem é o Salvador. Cada uma das três sublimes pessoas tem sua função na estrutura do plano. E a função do Santo Espírito não é salvar. Agora, que quem ouve a mensagem da salvação e a rejeita, decide não ser salvo, isso é verdade. Em Atos 13, 45 e 46, está o registro de um episódio com essa conotação. Está escrito: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo afirmava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Convenhamos, se houvesse ali alguém predestinado, o apóstolo não haveria de insistir. E não havendo ninguém, por quê? Assistido pelo Santo Espírito, o apóstolo se dedicou tanto à pregação. E por que era mister que primeiro a eles, judeus, fosse anunciada a salvação, se houvesse predestinados entre os gentios? E onde estariam os predestinados, judeus e gentios, diante do Evangelho da graça? Onde acontece o único texto em toda a extensão do Velho Testamento falando sobre isso. Perceba-se que no caso de Antioquia da Pisídia, a afirmação do apóstolo foi que eles, judeus, rejeitavam e não se julgavam dignos da vida eterna. Eles. Quem quer que seja sincero e honesto com a verdade e que a ame mais do que ama postulados religiosos, há de entender e de confessar que não existe no texto nem o mais longínquo vislumbre de predestinação fatalista. A vida eterna esteve e estava ao alcance deles, bastando-lhes confessar Jesus como Senhor e Salvador, que era a forma como Paulo anunciava a salvação. O quinto e último ponto do arminianismo é o cúmulo de todo o absurdo. Trata-se de uma afirmação profundamente infeliz. Infeliz e até diabólica, mas defendida por uma quantidade enorme de pessoas que imagina trilhar o caminho da verdade. Afirmou Arminius: o homem pode alcançar a salvação e perdê-la depois. Quem mente